Vamos lá então para mais uma discussão sobre teorias demográficas. Hoje, numa aula bem rápida, falando aqui de duas teorias, ok? Vamos lá. Então, por enquanto e inicialmente, a gente vai conversar sobre a chamada teoria reformista. Essa teoria reformista que também é identificada pela expressão teoria marxista. Vamos lá. Essa teoria reformista, ela nasce como uma teoria oposta à teoria neomalthusiana e tem origem nos países subdesenvolvidos. Isso tem uma razão de ser. A teoria neomalthusiana, como a gente viu anteriormente, ela tem ali um caráter elitista, né? Quando ela determina certos aspectos, assim como a teoria marxista também determina, para a redução, para o controle de natalidade. Então ela tem ali um viés economicista. Do mesmo modo, a teoria reformista também tem, porém ela está no campo de defesa dos países subdesenvolvidos, como eram identificados aí lá nos anos 50, quando a teoria nasce, né? Desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, ela afirma que a pobreza resulta do processo histórico de exploração econômica. Então, aqui, por exemplo, ela faz uma leitura economicista de toda a questão que, de alguma forma, atinge a dinâmica da população. Por exemplo, aqui a gente pode apontar mesmo a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que representa todo o processo pelo qual a economia global foi fundamentada e que sempre relegou a segundo plano, a um plano de exploração, esse conjunto de países subdesenvolvidos, defensores da economia reformista, tá bom? Então, o que acontece? O subdesenvolvimento, para essa teoria reformista, o subdesenvolvimento é responsável pelo acelerado crescimento populacional. Ou seja, a miséria, o subdesenvolvimento, não é causado por um grande contingente populacional, como afirmam os neomalthusianos. Muito pelo contrário. O subdesenvolvimento é que é responsável por fazer com que uma população cresça de maneira muito rápida. Ou seja, é um pensamento absolutamente oposto àquele pensamento da teoria neomalthusiana. Tá? Bom, como propostas para essa questão do acelerado crescimento demográfico e da condição de pobreza, de miséria presente no mundo subdesenvolvido, os reformistas propõem naturalmente reformas socioeconômicas. Daí, inclusive, o nome reformistas. Propõem reformas socioeconômicas. E, segundo eles, essas reformas permitiriam melhoras nas condições de vida, resultando em um planejamento familiar espontâneo, que foi exatamente o que aconteceu na maioria dos países desenvolvidos, que não adotaram qualquer tipo, digamos assim, de proposta teórica demográfica, neomalthusiana, malthusiana, ou seja, qualquer uma delas, e o resultado que se viu foi que o desenvolvimento econômico e social é que foi capaz, nesses países desenvolvidos, de gerar um planejamento familiar espontâneo. É isso que defendem os teóricos do reformismo. As bases dessa teoria reformista estão nos preceitos marxistas. Afirmam que a pobreza resulta da má distribuição de renda. Ora, aqui se aplica novamente os preceitos lá da divisão internacional do trabalho, em que de um lado nós temos um grupo de países que tem, de uma maneira geral, a função de explorar economicamente, ao passo que outros têm uma função, de uma maneira geral, de serem explorados economicamente. Tá? Muito bem, os reformistas veem na teoria neomalthusiana uma perpetuação da exploração econômica, ou seja, eles entendem que o neomalthusianismo é um mecanismo, ou é mais um mecanismo para perpetuar a exploração econômica. Por exemplo, quando da inserção do uso de métodos anticoncepcionais nos países subdesenvolvidos promoveu a possibilidade da entrada da mulher no mercado de trabalho, na leitura dos reformistas, isso significou apenas, digamos, a ampliação do exército de mão de obra, que por consequência trouxe a diminuição dos salários, ok? Então é uma visão reformista
do uso dos métodos anticoncepcionais. Vale lembrar, inclusive, que foram esses métodos que impulsionaram em muitos países do mundo os movimentos feministas. Mas isso fica para uma outra aula, ok? Bem, além da teoria reformista marxista, nós temos também, por fim, a teoria ecomalthusiana. E a teoria ecomalthusiana, ela foi criada nas bases da teoria neomalthusiana. Lembrando que a teoria reformista ela foi criada contra as bases da teoria neomalthusiana. Mas essa teoria ecomalthusiana, então, ela foi criada nas bases do neomalthusianismo, porém dentro do paradigma ambiental. E diferente das anteriores, ela não nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela nasce impulsionada pela chamada Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande conferência da ONU realizada, mundialmente, reunindo países de todo o mundo para se discutir questões ligadas à preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico e, naturalmente, nesse cenário está a população global. Então, a teoria ecomalthusiana, ela prega o desenvolvimento sustentável e defende o controle de natalidade como forma de preservar o meio ambiente. Portanto, aqui nós temos a coincidência e a diferença do ecomalthusianismo com o neomalthusianismo. Qual seria, então, a coincidência? A pregação do controle de natalidade. Tá? Qual seria, então, o destaque, digamos assim, a diferença do ecomalthusianismo? É que este controle de natalidade ele deve ser praticado em prol de um desenvolvimento sustentável, de uma preservação do meio ambiente. Ok? Isso por quê? Porque uma população numerosa, de acordo com esses teóricos, uma população numerosa gera uma pressão extremamente grande sobre o meio ambiente, por exemplo, na busca de recursos naturais. E, portanto, essa grande população global, esse grande contingente demográfico global deve ser evitado. Tá bom? Então é isso, gente. A gente termina aqui essa bateria de aulas sobre teorias demográficas e eu deixo aqui o meu grande abraço a todos.